Olha só, bloco de vereadores querem suspender o reajuste da passagem de ônibus aqui em Belo Horizonte. Para fazer um movimento na Câmara Municipal, os parlamentares terão que apontar alguma ilegalidade no processo. O grupo pretende fundamentar o pedido com base em 3 pontos. Vamos a eles: reajuste acima da inflação, preço inacessível à população e serviço de transporte ineficiente. E aí, Eduardo, bom dia. Bom dia a todos. Júnior, tem 2 períodos que me assustam no Legislativo. Qualquer casa legislativa. O fim de ano e o começo de ano. O fim de ano, digo, e o começo de legislatura. O fim de ano porque entra o Frankenstein, amigo. Você está tratando lá de vaca atolada e o cara enfia uma emenda contratando mais 20. E o começo de legislatura, como é o caso agora, é porque há aquela empolgação com o microfone e o plenário. Os que foram reeleitos estão em êxtase e os novatos estão doidos para mostrar que estão ali. O que os vereadores estão fazendo em relação ao aumento de ônibus é legítimo, é parte do direito e da obrigação deles. Agora, eu tenho muito medo com o discurso, porque um outro político, Délio Malheiros, brigou tanto, mas tanto contra a BH Trans, que conseguiu na justiça tirar o direito da BH Trans de multar. Ela ficou desmoralizada e a situação que nós temos em Belo Horizonte no trânsito hoje é essa aí que eu não vou me estender. Ponto. Voltemos à Câmara. Se fosse possível, com discurso e com projeto qualquer, mudar a situação do transporte coletivo em Belo Horizonte, ô Júnior, sinceramente, você não acha que o Gabriel teria conseguido? O Gabriel ficou 3 anos brigando com o Calil e com o Fuad. CPI, e ao término de tudo, o que o Gabriel fez foi criar a Sumop, que foi mais um órgão, e pelo menos ele deixou algo que eu considero muito positivo. Ele deixou na lei, quando necessário, vai haver o dinheiro público no transporte coletivo, que isso evita nego negociar depois. Você sabe como é que funciona a vida. Então, reiterando o meu respeito ao esforço dos vereadores, eu quero dar uma sugestão. Meus caros, a renovação do contrato vem aí. Preparem-se. Todas as informações que vocês quiserem, é direito de vocês pedir. Planilha de custo, quanto custa o óleo, quanto custa a gasolina. Preparem-se. E tragam coisa concreta. Porque, a menos que eu esteja redondamente enganado, esse esforço para acabar com o aumento vai ficar no discurso. Ô, gente, tem um negócio chamado segurança jurídica. Se você tem um contrato, o Júnior não cumpre, fica desmoralizado. Então, um apelo aos vereadores: preparem-se e façam valer o seu mandato na hora da renovação, para vir um contrato mais digno de confiança da população. Eduardo tá falando que vai ficar no discurso. Eu acho que eu vou colocar mais uma pimenta nessa história aí, William Travassos. Além do discurso, vai ficar no corte do Instagram, do TikTok. Dá muito movimento nas redes sociais. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Pro Eduardo, você leva uma mão com açúcar. Pra mim, você joga pimenta, né? Eu acho legal isso. Mas vamos lá, então. Eu acho que isso aí é tudo balela, tudo história. Senhores vereadores, os que chegaram agora, faz o seguinte, vai lá no gabinete da vereadora Altué e pergunta para ela a viabilidade técnica desse discurso dos senhores. Porque provar uma ilegalidade dentro desse processo que existe um contrato e já foi revirado 200 mil vezes, vocês não vão conseguir. Então, é para palanque, como o Eduardo falou, a turma está querendo aparecer, pegar o microfone, de repente é empolgação, mas na prática, isso não vai trazer um resultado positivo para a gente. Acredito sim, vamos fiscalizar as empresas, né, o serviço, tá tudo bem. Agora falar, nós vamos barrar o aumento. Balela! Vocês estão jogando para a plateia, para agradar, porque é um discurso politicamente correto. Mas na prática, isso não funciona. Então, assim, acho uma perda de tempo. E como o Eduardo falou, tem a renovação do contrato. Então, tecnicamente, se prepare, o senhor como vereador, e vai cuidar do que você tem que cuidar. Agora, não acredito que isso vai para frente. Eu acho que é, sim, um grande balão de ensaio e um grande palanque para essa turma. Ô Marcelo da Fonseca, isso estourou ontem por meio do repórter Mardélio Couto, tá lá no itatiaia.com.br, se as pessoas quiserem acompanhar e saber mais detalhes, né, de todo como é que é o trâmite que eles estão pensando, e aí tem todo um movimento lá na Câmara que pode ser feito e tal. Bom, tem 3 questões aí que o grupo de parlamentares diz.
Reajuste acima da inflação, me parece que o contrato não diz só isso, tem todos outros custos ali que envolvem essa formação de preço. O preço inacessível à população, eu posso achar que é inacessível, mas você pode achar que é acessível. Agora, tem um ponto especificamente que talvez pode dar algum movimento, que é o serviço de transporte ineficiente. O transporte público em Belo Horizonte é ineficiente, mas será que isso é suficiente para que eles consigam reverter esse aumento? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu concordo com o Eduardo e com o WT que realmente eu acho que isso não vai dar em nada. Vocês tudo estão concordando hoje? Agora, calma que a gente vai discordar ainda. Mas, e eu concordo também com os 3 pontos apresentados pelos vereadores que querem revisar o preço da passagem. É caro, o reajuste foi o dobro da inflação, né? Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. O serviço não é prestado de qualidade e falta transparência. Então, não dá para discordar de uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Que é uma passagem cara e que não tem tanta qualidade. Então, tudo, né, o que os vereadores estão questionando é realmente realidade. Só que é isso, o contrato já prevê esse tipo de reajuste, o contrato já é amarrado para isso. Infelizmente, o que a gente tem que criticar é o contrato, né? O contrato que foi feito lá em 2008 pelo então prefeito Fernando Pimentel. A gente tem que questionar como que esse contrato foi feito. Agora, o Williams cita, né? Aqui eu vou abrir a divergência dessa renegociação do contrato que vai ser feito em 2028. E que aí cabe aos vereadores pedir informações, o Eduardo também cita, que pedir se informar sobre isso. A própria Fernanda Altoé fez um discurso na Câmara há poucas semanas questionando exatamente isso, falando que ela pede informações e que até hoje não tem nenhuma informação repassada pelas empresas, pela prefeitura. Então, será que esse questionamento que os vereadores estão fazendo não é uma forma de pressionar as empresas e a prefeitura a ser mais transparente com esses gastos? Quer dizer, a inflação foi de 5%, o reajuste é de 10%. Com base em que esse reajuste? Será que os vereadores questionando isso não é uma forma de conseguir trazer mais transparência para esse debate? Então eu acho que apesar de também estar desiludido, achar que isso não vai dar em nada, achar que a passagem não vai baixar, é um trabalho que os vereadores têm que fazer. E é um trabalho importante de questionar, de criticar e de pedir transparência. Talvez com uma mobilização dessa a gente vai entender por que a passagem em Belo Horizonte ficou o dobro da inflação, foi reajustada pelo dobro da inflação. Eu não sei. Eu tenho uma proposta para os vereadores. Atenção, senhores vereadores de Belo Horizonte. 6 meses usando o transporte público. Nada de andar de carro, beleza? A partir de hoje, os senhores vão trabalhar de ônibus. Aí depois de 6 meses de muita vivência em cima disso, aí a gente começa a falar. Agora, sobre essa pressão em cima das empresas de ônibus, eu fico tentando entender qual a motivação. Entendo quando você fala sobre um repasse no período de pandemia de 220 milhões, nós chegamos a conversar nos bastidores sobre isso, né? No período de pandemia, e você pede explicação e essa explicação não vem. Agora também não tirem do papel o custo operacional dessas empresas de ônibus numa cidade esburacada, com um custo operacional altíssimo. O WT, tiveram 2 CPIs nos últimos 5 anos. Não deram em nada, Marcelo. Eu acho que a primeira você não deve ter acompanhado ainda. Mas na primeira CPI, principalmente, quando chamaram os representantes das empresas de ônibus na Câmara, essas informações, esses custos que você cita, eles não ficaram claros. E aí eu assisti, né, pelo menos 4 ou 5 sessões que foram representantes das empresas que falaram foram questionados sobre isso e não tinham os dados. Então, eu acho muito complicado você tratar como uma coisa, os dados estão aí, são um reajuste que tem que ser feito. Não, a gente tem que saber melhor. A gente tem que entender por que o reajuste da passagem foi feito dessa forma. E nós temos, Júnior, 3 anos pela frente, certo, Marcelo? Até 2028. 3 anos pela frente. Eu tenho certeza que qualquer vereador, especialmente a Fernanda Pereira Altoé, que é muito séria, muito competente e que foi promotora de justiça em São Paulo antes de voltar a Minas e virar vereadora, ela tem 3 anos. Eu duvido, e estarei do lado dela, que ela vai pedir ao Tribunal de Justiça de Minas, exigir junto ao tribunal que a prefeitura entregue todos os dados que ela precisar, que ela não vai conseguir em 3 anos.